o nosso abraço fraterno a todos aqueles nossos irmãos que neste momento nos acompanham, nos veem, nos observam, nessa relação de amigos, que Jesus, o Cristo amigo, nos possa abençoar a todos nós, protegendo a cada um de nós, protegendo nossas famílias, nossos familiares. Então, este é o motivo de nós estarmos aqui sempre presentes, na medida do possível, buscando falar e trazer essas coisas tão importantes para que nós possamos então prosseguir, sempre, sem detença, caminhando sempre e buscando os melhores momentos para as vidas de cada um de nós e de vocês que nos ouvem. A paz do Cristo sempre presente. Estamos trazendo para a nossa reflexão, porque é importante nós refletirmos a respeito das coisas da vida. Se nós formos fazer assim um levantamento, um histórico do nosso entendimento, daquilo que a gente busca conhecer, o que realmente acontece conosco, não só de agora, mas se nós buscarmos remontar o passado, e não só o passado dessa existência. Em Espiritismo nós sabemos da multiplicidade das vidas, dos momentos programáticos, dos programas que volta e meia acontecem conosco. Então, nas nossas idas, nos nossos retornos, quanta coisa vem acontecendo, mas quanta coisa ainda nós sabemos que temos que nos inteirar, aprender, para que possamos cooperar também com aqueles que ainda têm muita dificuldade de certos entendimentos. Então nós estamos falando de nós, os seres humanos, nós que compomos essa humanidade terrestre, e nós fazemos parte dessa humanidade graças a quem? A nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Aquele que tem a coragem de nos resgatar. Aqueles que fomos seres que complicamos em outros lugares, em outros mundos. Porque hoje nós sabemos que a nossa origem não é daqui. Nós não fomos criados aqui no planeta Terra, nós sabemos disso. Mas nós sabemos que outras raças foram sim criadas para poder nos receber. Qual a nossa origem? A nossa origem é além daqui, em outros lugares. Muitas vezes se lembram de Capela, somos oriundos de Capela, muita gente fala assim, mas quando nós lembramos da estrutura do Espiritismo, quando nós lembramos dessa estrutura e tudo aquilo que está no contexto dessa literatura, dessas obras básicas, e quando nós pegamos então o livro que é a coluna dorsal da doutrina, o Livro dos Espíritos, e quando a gente pega lá uma questão, quando nós pescamos uma questão, como a de número 172, quando se é perguntado se as nossas existências têm se dado fisicamente somente aqui na Terra. Fomos criados aqui, nascemos aqui, a nossa origem é aqui, e a resposta é não. Vivemos em outros mundos, em outros lugares. A que viveis aí agora não é a única, não é a primeira e nem será a última. Então são indagações que a gente começa através dessas perguntas e respostas, em que nós somos ajudados a procurar entender melhor as coisas. Porque quando nós pegamos assim um livro, no sentido, o Livro dos Espíritos, contendo ali 1019 questões, nós sabemos que essa elaboração dessas perguntas e respostas não foram somente elaboradas por Allan Kardec, pelo professor Leon Denisard Rivaio. Não foram feitas essas perguntas para que se obtivessem essas respostas. Toda essa planificação, todas essas questões
de entendimento, porque perguntas e respostas, elas buscam trazer um entendimento maior para nós, elas foram realizadas no mundo espiritual superior. Nas reuniões comumente feitas pela comunidade dos Espíritos da Verdade. Agora imaginemos que comandada pelo Espírito maior, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito da Verdade, Jesus comandando para que nessa composição entre perguntas e respostas, eles pudessem atender os nossos anseios. Os nossos anseios. Então não foi simplesmente Allan Kardec que fez essas perguntas para que as respostas viessem. Então isso tudo foi elaborado no mundo espiritual, mas através dele também, de Allan Kardec. Só que no momento em que essas questões foram elaboradas, ele estava lá, através de desdobramentos. Vejamos que Allan Kardec, o prazo é muito curto para ele aqui na Terra, apenas 15 anos. Ele, nascido em 1804 em Lyon, na França, ele vai começar a ter uma relação mais profunda e mais eloquente em 1854. Ele já estava com 50 anos, quando então lhe é determinado então, e essa determinação é numa forma conjunta com ele, quando começa então a acontecer a elaboração das obras básicas. Então essas questões todas foram elaboradas lá. De que forma? Eles nos observando como nos observam, sabendo muito mais de nós que nós, na condição de espíritos imperfeitos, porque nós somos espíritos, no nosso entendimento, bastante inteligentes. Onde nós estávamos anteriormente, antes de estarmos aqui na Terra, quando o Cristo, ele faz essa congregação de nós entre ele, é claro que nós éramos muito inteligentes. Aliás, nós somos muitíssimo inteligentes. O que é que acontece? O que acontece é que a nossa inteligência, pela forma de sermos espíritos imperfeitos, ela está bloqueada. Ela está bloqueada como nós vemos lá, numa das obras básicas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, lá no item 11, há uma questão sobre esquecimento do passado. Aqui na Terra nós temos esse esquecimento, que significa bloqueio. Porque se nós viéssemos aqui na Terra, se nós fôssemos atuar aqui na Terra, totalmente desbloqueado com a capacidade que nós tínhamos lá antes de estarmos aqui, é claro que coisa boa não ia acontecer. Onde nós tivemos a oportunidade de provocar muitos males. Mas agora então, há esses bloqueios e esses Cristos, né? No nosso caso, o nosso Cristo aqui na Terra, mas os outros Cristos também, que trazem essa grande responsabilidade em torno de humanidades em outros mundos, em outros planetas. E quando se começa assim, esses espíritos são imperfeitos. Então são coisas para a gente começar a pensar. Então, qual que seria o nosso tema? A nossa questão? Nós gostaríamos de fazer aqui um breve relato sobre a questão das leis de Deus, das leis divinas. Essas leis que nos regulam, porque sem a presença dessas leis, o que seria, se já o nosso mundo, já na decorrência de tantos milênios, ainda ele se encontra numa questão muito imperfeita, agora que nós estamos fazendo uma transição. Nessa transição, onde está acontecendo um selecionamento. Aquilo que Jesus já falava numa forma simbólica, mas profundamente, separação do trigo e do joio. Porque o trigo ele representa a pureza. O trigo para nós, e desde aqueles tempos primórdios, o trigo é uma planta, é uma gramínea. O joio também da mesma forma, ele é uma planta, é uma gramínea. Só que o trigo, ele representa a pureza. Mas o joio, ele representa a toxicidade. É a questão tóxica de um vegetal. Não é culpa do vegetal. Porque tudo aquilo que está aqui na Terra acontece através de Deus. Nada acontece aqui sem a permissão dele. O joio, ele pode até ser transformado em ração, mas não de uma forma muito ampla, porque ele traz as suas toxicidades. E claro que para o uso humano, ele simplesmente seria nocivo.
Então vejamos como Jesus usa as questões. Essas questões, separação do trigo e do joio, fazendo uma alusão a nós. Porque aqui na humanidade terrestre, como em outras humanidades que ainda imperfeitas, ainda essa questão do trigo e do joio ela está presente. Ela está muito presente. Então poderia ficar uma pergunta no ar. Há espíritos tóxicos no nosso meio? Espíritos que representam a toxicidade, no lado da malícia, da malignidade, do mal, da corrupção, de tantas coisas ruins. Há espíritos, não há nem necessário a resposta, porque nós presenciamos isso diariamente. Em todo o planeta terrestre nós presenciamos isso. Os espíritos que são filhos de Deus, igual nós, são criaturas de Deus, são irmãos nossos, mas que optaram por outros caminhos, temporariamente, porque eles não vão poder permanecer ali a vida inteira. Porque Deus não criou espíritos imperfeitos. Deus não criou espíritos malignos. Deus criou seus filhos e lhes deu livre-arbítrio, para que eles pudessem, no decorrer dessa existência tão longa, nessa romaria, nessa romagem que eles fazem, eles optar por aquilo que eles queiram fazer. Mas só que tem um detalhe, há leis que regulam. Nós temos livre-arbítrio, mas há leis que regulam. Essas leis, elas estão contidas dentro, sintetizadas nas leis de causa e efeito. Para cada efeito, há uma causa. E em torno das causas, então nós vemos os efeitos acontecerem. Leis de ação e reação. Para cada ação, uma reação, e muitas vezes até contrária. Então, aí, o que é que nós temos a nosso favor? As leis. Onde surgiram essas leis? Em que tempo? Bom, para nós aqui na Terra, porque nós sabemos que o tempo não existe, mas se nós formos pegar as anterioridades dos tempos aqui, nós vamos ver que as coisas caminham ao longo de alguns milênios. Quando Jesus ele chega aqui, e ele praticamente, ele vem numa segunda fase muito importante, é o segundo selo praticamente. Então, mas isso aconteceu há 2000 anos atrás, praticamente 2000 anos atrás. Mas antes dele, nós temos retroagindo aí 1400, 1450 anos, nós temos alguém muito importante, que não está aqui na Terra por acaso. É alguém que faz parte do programa lá acontecido há milênios lá atrás. Da mesma forma que nesse programa está contidos muitos dos trabalhadores do Cristo, dos seus servidores, dos seus discípulos, aqueles que seriam seus apóstolos, aqueles que seriam os grandes profetas, os profetas maiores e menores. É claro que nós temos Moisés, em torno de 1450 anos. Qual seria o compromisso de Moisés aqui na Terra? Vamos aqui nos ater ao compromisso dele. É claro que estava voltado em torno de regular as leis entre os homens, para que os homens pudessem ter alguma coisa que os pudesse regular. Então nós temos o Decálogo, os 10 mandamentos, que acontecem lá no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, quando em determinado momento, através da intuição de que ele é portador, porque Moisés é um grande médium, ele traz uma mediunidade muito grande, tanto que a ele que é confiado para libertar os hebreus que estavam lá no Egito, em torno de mais de 4 séculos, em torno de 450 anos mais ou menos, que esse pessoal estava lá. E não é por acaso que eles foram para lá. As questões, as necessidades de sobrevivência, eles começam a se encaminhar lenta e gradativamente, mas acabam chegando lá. E Moisés tem a incumbência de os retirar de lá. Mas a finalidade não é só essa. A finalidade fundamental de Moisés, assim que ele os retirasse, ele também tivesse como regular esse povo hebreu, em primeiro lugar, porque eles eram assim, bastante grosseiros.
eles eram assim, muito imperfeitos, agressivos, não na totalidade, porque sempre tem o lado melhor dentro de uma sociedade humana. Então, qual era a finalidade? O Decálogo lá no Monte Sinai, lavrado em duas pedras, os 10 mandamentos, e isso se deu através de um fenômeno fantástico que nós conhecemos como escrita direta. A escrita direta ela vinha como línguas de fogo, mas não o nosso fogo que nós conhecemos aqui. É totalmente diferente, porque quando Moisés ali chega, ele começa e ele tem a intuição, ele sabe, ele ouve, para que ele tivesse cuidado onde ele estava colocando os pés, porque aquele local era um local sagrado. As sarsas, quer dizer, aquela relva ardendo em fogo, mas não se queimavam, não se consumiam. Então ele andando por aquele meio, né? E no momento exarado, no momento correto, então ele apresenta as pedras e através da escrita direta, então é lavrado ali os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, segundo, terceiro, quinto, cada um trazendo um conteúdo. É um conteúdo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses perante mim. Tudo num sentido de norma, de conduta. Ali está sendo aplicado a forma de como o ser humano deve aplicar a sua conduta, as suas relações numa sociedade. Então, inclusive, no primeiro mandamento ali, que ele tem, já fala da reencarnação. Já vem trazer como ponto básico a reencarnação. Eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito. E ele diz, e que punirei os homens na segunda e terceira e quarta geração. Então a gente começa a entender, ele está falando de reencarnação. Ele está falando, eu sou o seu Deus zeloso, que visita a iniquidade dos homens, dos pais nos filhos. Ora, como isso pode se dar? Visitar a iniquidade dos homens quando são pais e quando são filhos. Dos pais nos filhos. Ele está falando da reencarnação na terceira e quarta geração. Por que não na primeira? Porque na primeira geração estamos nós. No meu caso, aqui no caso de cada um de nós que está nos ouvindo, é a primeira geração. Os filhos que vêm através de nós é a segunda geração. Os netos que vêm através dos filhos que vieram através de nós, agora são nossos netos, estão na terceira geração. A partir daí já começa a haver a possibilidade. Eu não posso reencarnar na primeira geração, porque na primeira geração sou eu e minha esposa. Não há possibilidade praticamente de ela me conceber, de eu voltar e ela me conceber e eu estar dentro da família. Na primeira geração, não. Na segunda, através dos meus filhos, muitíssimo difícil. Seria uma raridade muito grande. Mas quando ele coloca a terceira e a quarta, é quando acontece de uma forma comum, normal. A partir, já na condição de neto, já é possível. Agora, bisneto, cada vez mais. Então, ele está falando aí da reencarnação. Porque eu sou o Deus zeloso que visito a iniquidade. Ora, a palavra iniquidade é tudo aquilo que de ruim pode produzir aqui na Terra. A iniquidade é sinônimo, ela é o antônimo de equidade. A equidade é tudo aquilo que está dentro da justiça. Equível, aquilo que pode ser justo, justiça para todo mundo, isso é equidade. A iniquidade é exatamente o contrário. Quem pratica isso é uma pessoa iníqua e está praticando iniquidade, quer dizer, o contrário, para que possa haver justiça, para que possa haver uma vida em comum, recíproca, onde as pessoas possam se amarem entre si. Então, nesse primeiro mandamento, a gente vê uma coisa muito importante, né? No segundo, nós podemos ver, não tomará o seu nome em vão.
Quantas vezes as pessoas elas tomam o nome de Deus, aquilo que é atribuído a Deus, com uma certa discrepância, muitas vezes num tom assim, jocoso, sobre Deus, não tendo o mínimo respeito sobre Deus, que é o nosso Pai e nosso Criador. Então, não tomar em vão o seu santo nome. Mas é uma coisa que acontece muito aqui na Terra. Já aconteceu e ainda acontece. Quando nós temos aqui, depois, um terceiro ponto, que é bastante interessante também, quando ele diz aqui, lembra de santificar o dia de sábado. Também é uma coisa muito importante, essa santificação no dia de sábado. Nós temos uma passagem do livro O Consolador, de Emmanuel, que ele fala que o sábado ele foi instituído por uma necessidade muito grande. Porque naquele tempo o senhor dos escravos possuía muitos escravos, então exigia o máximo deles, tanto os escravos até como os animais. Eles não tinham um momento para descanso de forma alguma. Então ele diz que, entre outros pontos, esse é um ponto muito importante, que é para que, pelo menos no sábado, ele fosse guardado. Era obrigado a guardar, era lei. Ele estava instituído como lei. Então, como eles eram observados a se observar essa lei, então, até os animais, porque nessa lei está instituído que nesse dia as pessoas têm que ficar em paz, em tranquilidade em casa, inclusive observar, para que as outras coisas também acompanhem, os animais não trabalhem, nem seu boi, nem o seu muar não trabalhem, e muito mais os escravos, pelo menos um dia na semana, eles pudessem ter um descanso. Mas, além disso, também está voltado para outras questões dentro da lei. Então, mas a gente não vai delongar muito aqui, mas é uma coisa muito importante. No quarto mandamento, vejamos aqui, está como honrar pai e mãe. Gente, é uma coisa muito importante. Isso está instituído onde? Nas leis. Nas leis que constam no Decálogo, nos 10 mandamentos. Sem isso, nós não teríamos como fazer com que os homens pudessem ser responsáveis pelos seus atos, desde que eles tenham livre-arbítrio, mas terão que dar conta perante a lei. Honrar pai e mãe é uma coisa muito importante. A mãe, para nós aqui, é uma coisa muito fundamental. Nós sabemos que a mãe, no campo da mediunidade, aqui na Terra, a maior mediunidade aqui na Terra é uma mãe. Porque nós não temos como chegar aqui a não ser via ventre materno, maternidade, a nossa mãe. Tanto na parte masculina, que necessitamos das mães para chegar aqui, mas na parte feminina também. A mulher, para chegar aqui, no lado feminino, também tem que vir via mãe. Então é a maior das mediunidades aqui na Terra, porque a maior mediunidade que nós temos no nosso planeta Terra é Jesus Cristo. Ele é o meio, é o maior médium entre nosso Pai Criador e nós. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então vejamos, ele é o maior médium. Então honrar pai e mãe, porque a mãe, essa é a parte fundamental, mas e os pais? Da mesma forma, o pai também tem um compromisso muito grande aqui na Terra. Ele é o tutor, é o autor, é ele que deve trazer os proventos para a família, que tem que trabalhar, fazer a parte que lhe cabe, para trazer os proventos, para que aquela família possa continuar caminhando, subsistindo, se alimentando, se vestindo. Então, honrar pai e mãe, esse é um assunto muito profundo, mas a gente aqui está apenas fazendo uma breve abordagem, como nós colocamos no tema, um breve relato sobre o Decálogo, sobre algumas coisas. 6º mandamento, não adulterarás. É o 6º mandamento. É lei. É lei. Aliás, pulamos um aqui, o 5º mandamento, não matarás. Me perdoem. Do 4º nós pulamos para o 6º. Então é o 5º mandamento. Não matarás. Mas essa palavra não matarás, é claro que ela inclui uma gama muito grande de condições. Não matarás.
O não matarás não fica circunscrito tão e somente ao homicídio, que já é terrível. Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Porque na medida em que alguém mata uma pessoa, ele não mata o espírito. Como diz Paulo e como diz Jesus, vocês podem matar o corpo, mas não conseguem matar o espírito. Então, mas quando se mata o corpo, se mata a oportunidade de alguém que tem um compromisso aqui na Terra muito grande. Então é um crime muito grande, não matarás, não matando, não cometendo homicídios. Mas o não matarás, ele pode também avançar muito em outras áreas. O não matarás. Quando a gente mata junto de um irmão nosso, de um nosso semelhante, quando nós contribuímos para que a gente mate a oportunidade dele ser feliz, isso é um crime muito grande. Quando nós matamos uma oportunidade de um irmão nosso, de uma irmã, quando ele está se encaminhando, está evoluindo, ele está aí se movimentando num caminho que o possa levar a uma felicidade maior, e nós somos o responsável para que isso tudo possa ser interrompido, nós estamos matando uma oportunidade também. Mas isso varia ao infinito, essa questão do não matar, além dos homicídios, e quando nós podemos então nos constituir em instrumento de tropeço do nosso irmão e do nosso semelhante. Isso é terrível, mas está dentro da lei, e é claro, aqueles que optam por fazer isso terão que dar conta no tempo e no espaço. Então, no 6º mandamento, não adulterarás. O adultério também é uma questão muito grande, e geralmente ela está voltada para a questão do homem, da mulher, na sexualidade, e outras, geralmente, eles atribuem muito a isso. Mas o adultério vai muito longe, ele vai muito longe. Vejamos que a lei de Deus, ela é infinita, ela não trabalha só uma parte. Tudo aquilo que nós possamos adulterar, sim, primeiro nós estamos interrompendo uma verdade. Quando nós adulteramos, inclusive isso acontece muito até em bebidas. As pessoas que adulteram uma bebida, falando que aquela bebida é pura, mas ela não tem pureza nenhuma mais. Já foi adulterada, talvez em 50% do seu conteúdo. Então, ela pode ser entendida em várias formas, o adultério. E nós, uma coisa fundamental e diretamente perigosa, porque acabou trazendo muitas complicações aqui para o homem na Terra, foram a adulteração das Escrituras Sagradas. Aquilo que estava dentro, o Evangelho. Quando alguém consegue adulterar, fazer uma adulteração, e tem alguém que faz isso? Tem. Tem alguém que já adulterou pontos básicos da Bíblia? Tem. Nós trabalhamos nessa área e sabemos disso. Eles são muito sutis, então eles não mudam assim uma coisa por completo, mas eles mudam uma vírgula, um ponto, é o suficiente para poder fazer com que aquela mente siga outro caminho. Por exemplo, quando nós pegamos a nossa Bíblia, da tradução João Ferreira de Almeida, quando nós pegamos ali Jeremias, no capítulo 1, e no item número 4, quando ele diz assim a respeito da reencarnação, é o ponto mais alto da reencarnação. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre e mãe, eu te constituí profeta das nações. Vejamos, esse é o original. Esse é o original. Mas como a gente procura dar aula sobre teologia numa forma mais científica, numa forma mais espiritualista, a gente vê que já, acompanhando outras que trouxeram para nós, a gente vê que já houve adulteração. Agora, a original está assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Como? Como que alguém vai ser conhecido sendo a primeira vez, sendo que não tem reencarnação? Então, se ele conheceu, porque ele já existia. É o caso do Jeremias, ele falando, Deus falando com ele, no sentido, a estrutura Deus, que é Jesus falando com ele. Eu te conheci, e antes que saísses da madre, antes que nascesse, antes que saísse da madre, do ventre, eu te constituí profeta das nações. Por quê? Porque era o projeto do Jeremias.
Era o compromisso dele aqui ser profeta. Imaginemos o livro dele, das profecias dele, de Isaías, de outros. Então, aí nós vimos já muitas coisas adulteradas. Quase igual, mas distorcendo, e nós vimos algumas totalmente distorcido. Esse adultério é altamente comprometido, traz um compromisso muito grande para aqueles que fazem isso. Altamente comprometedor para as pessoas. Então, adulterar alguma coisa varia o infinito. Uma fala, uma notícia que nós estamos encarregados de dar, adulteramos isso, levamos de outra forma. Então, tudo isso está dentro das leis. Mas as leis existem e elas não abrem sequer 1 milímetro para ninguém. Aí nós temos aqui, então, o 7º mandamento, não furtarás. Imagine, é uma lei. Com que direito eu tenho de pôr a mão naquilo que eu não produzi? Porque é do trabalho. O trabalho é o lado mais nobre da criatura humana aqui na Terra. Com que direito que eu posso fazer isso? Mas não pegando uma coisa pequena, às vezes uma coisa de pouco valor, mas a gente vê como está a coisa andando hoje, em pleno século XXI. Essa questão, as cadeias estão cheias. Aqui no nosso Brasil, há mais de 2.000 instituições, mais de 2.000 prisões, entre as menores e as maiores, mais de 2.000. Nós temos mais de 700 mil presos no Brasil. Mas nós temos mais de o dobro desses que não foram condenados, que estão soltos. Uma grande parte por roubo, por furto, além de outros crimes também. Não matarás, e aconteceu. Estão lutando, mas a lei não tem, ninguém está esquecido da lei, não, de forma alguma. Então, não furtarás é uma lei, mas não fica tido só uma coisa. Não fica tido uma coisa. Isso cabe a nós agora desenvolver a nossa criatividade e ver onde isso possa ser aplicado. Onde a gente não pode pôr a mão naquilo que não é nosso. Uma pessoa se sacrifica, como a gente vê caso, uma velhinha ali que está vivendo tão somente seu benefício, é doente, o dinheiro que vai receber é para comprar remédio, e de repente quando ela sai do banco, ela é assaltada, e a pessoa foge em alta velocidade. Como é que fica uma situação dessa? Qual o tamanho do crime? Porque isso é crimes cometidos. Aí nós temos aqui o 8º mandamento, não dirás falso testemunho do seu próximo. Gente, isso também é terrível. Isso é muito terrível. Porque quando alguém fala mal de alguém, ele está prejudicando de uma forma muito, muito grande que ele nem imagina. Nem imagina. Tem pessoas que muitas vezes ele está tão falado, ele nem deve. Ele está tão mal falado na praça, na cidade, que ele não consegue nem encontrar mais emprego. Ele já está conhecido. Então, quando ele leva um currículo numa empresa em torno de um emprego, e até ele é bem recebido, pode trazer, mas quando alguém lá atrás balbucia, olha, essa pessoa é assim, 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 pronto. É o suficiente. Ele não tem mais condições de ter esse emprego. E até a pessoa, por uma questão de educação, fala, olha, nós estávamos até precisando, sabe? Mas agora a empresa está passando por uma dificuldade. Vai vindo aí, volta e meia, você vai chegando aqui, quem sabe, uma hora dessa nós te encaixamos aqui. Só por uma questão, porque tem muita gente que é muito educada, né? Ainda fala assim, olha, vem vindo aqui, uma hora dá certo, quem sabe. Mas já aquele nunca mais na vida vai ter condição de ter um emprego naquele lugar. Então, essa questão do falso testemunho, essa falsidade, ela também varia ao infinito. Não temos como nós aqui ficar citando ponto e ponto e ponto. A criatividade daqueles que nos ouvem, usem e podem aplicar em muitos pontos, quando não na própria, que já foi muitas vezes mal falada. Muitas vezes má comentada, ou má comentado. Então, fica a cargo de cada um. 9º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, também está dentro da lei. Isso é um crime. É um crime. Como que eu vou cobiçar a casa do meu próximo? E até no caso de eu querer ter uma casa igual àquela. De que forma? Através da inveja. Através desse vício terrível da inveja,
do egoísmo. Então está dentro das leis. O 10º, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Gente, então não é nem necessário comentar muito, porque cada um daqueles de nós que nos ouve e já tem um relativo conhecimento, sabe como deve aplicar essas coisas. Mas, acima de tudo, nós temos então alguém, porque se Moisés, ele é um dos primeiros pontos fundamentais aqui, claro, através da missão que Jesus lhe dá para ele cumprir aqui na terra, Jesus é esse segundo selo. Aí, então, num terceiro ponto, nós temos o Espiritismo, que é o Consolador prometido, que é esse Consolador que vem nos trazer essas verdades para nós, para que a gente possa, então, ser consolado, não ser mais enganado pelas mentiras que andam de um lado para o outro. Então, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve. Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e encontrareis, então, paz para as vossas almas. Eu sou o caminho, verdade e vida, e todo aquele que meu Pai me confiou, das ovelhas que meu Pai confiou, nenhuma se perderá. Que a paz e a proteção de Deus e de nosso Senhor Jesus o Cristo esteja presente em nossas vidas e que nós possamos então tirar grandes lições desses grandes ensinamentos que estão à nossa disposição. Muita proteção a todos aqueles que nos ouvem, nos veem, as famílias protegidas, e nós também pedimos o mesmo para nós. Oremos. Senhor Jesus, o Cristo de Deus, o nosso Cristo amigo, diante desses momentos tão difíceis em que estamos vivendo, nesse momento em que os valores éticos, morais, espirituais, religiosos estão vilipendiados por tantos, mas graças à realidade de nosso Pai Celestial, incontestável, graças à realidade de nosso Senhor Jesus Cristo, também que não tem como contestar, por meio do Evangelho de luz, com certeza, não por todos, uma grande parte da humanidade terrestre já tem um entendimento maior, melhor, e nós rogamos amparo e proteção para todas essas almas. Mas rogamos também por todos aqueles que ainda se mantêm no mundo da ignorância, no mundo da maldade, da perversidade, que eles possam, em determinado momento, terem as suas mentes, seus cérebros físicos, espirituais, espiritual, sendo penetrado por essa luz divina, que possa realmente fazer com que tudo isso possa trazer um grande efeito e grandes modificações nessas almas, nesses corações. Que a paz e a proteção do Cristo permaneça sempre junto de cada um de nós, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado.